Confesso para os irmãos dessa noite, é mais um motivo de alegria estar aqui na casa do Senhor. Aumenta um pouquinho o som para mim, porque minha garganta está meio fraca. E confesso aos meus irmãos, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez na casa de Deus. Aí tá bom. E para trazer a palavra do Senhor. E peço para os irmãos que não é a maneira do pastor Manuel pregar, a maneira do pastor Manuel falar. O pastor Manuel, de repente, ele fala a língua dos baianos, fala a língua dos americanos, e aí por diante. E aí você não entende nada. Mas se você estiver ligado na fiação, você vai entender aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Que o Espírito Santo do Senhor é que transmite a mensagem para aqueles que estão vindo. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que preparar para ouvir a palavra do Senhor. Então, quando nós entramos na casa de Deus, nós temos que deixar todo o rancor, todo o orgulho, principalmente os orgulhos. O sapato estiver alto, você tem que andar um pouquinho no asfalto, no lugar que tem pedra, para gastar o solar no sapato, para entrar na casa do Senhor, pisando baixinho, porque a casa de Deus, a glória é somente dele. Eu não estou aqui para me aparecer. O que tem que aparecer aqui é a glória do Senhor na minha vida e na tua vida. Se você quer, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai falar com a igreja. Deus vai falar comigo. O título da mensagem que Deus me colocou no meu coração: receber Jesus só não basta. O título da mensagem: receber Jesus só não basta. Sem perda de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas 10, versículo 38. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus vai falar, porque Deus está falando no louvor. Eu falei, meu Deus, eu preciso de uma confirmação para trazer esta palavra. Deus confirmou agora no último louvor. Amém, igreja? Amém. Aconteceu, Lucas 10, 38 diz assim: aconteceu que indo ele ao caminho, entrou em uma aldeia e certa mulher, por nome de Marta, recebeu em sua casa. Repite comigo: recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentada também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Repite comigo: e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muito serviço e aproximou-se do Senhor. Não te importa que a minha irmã deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Repite comigo: está ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessário, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Amém? Amém. Pode se assentar e dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus nessa história. Faça que estou trazendo essa palavra, que não seja eu, mas filho de Deus, a tua palavra essa noite. Meus queridos, amados irmãos, quando nós lemos essa palavra, eu vejo que muitas pessoas entenderam que Deus vai falar contigo nessa noite. Você percebeu que quando Jesus andava ali por aquelas aldeias, Jesus chegou na casa de Marta, e Marta recebeu Jesus. É por isso que eu vou falar para você a direção do Espírito Santo de Deus, que receber Jesus só não basta. Por que é, pastor, que o Senhor quer dizer por isso que receber Jesus só não basta? Que quem recebeu Jesus em casa foi Marta, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Marta estava perturbada com os afazeres, quando Jesus chegou na casa de Marta, Marta não deu atenção para Jesus. Aquilo que Jesus esperava que Marta, quando recebeu ele na sua casa, teria dado uma proteção para
Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é a mim e a você, porque eu vou te explicar porque receber Jesus só não basta. Quando você levantou a tua mão e aceitou Jesus como Salvador da tua alma, quando você teve um preparo para descer as águas, para ser batizado, para nascer de novo, você fez um compromisso com o Senhor de ser fiel a Ele até o fim, de servir a Ele até o fim, concordando com os mandamentos, concordando com os ministérios, com a doutrina do ministério e tudo mais e assim por diante, ser fiel no dízimo e nas ofertas e de tudo por diante. Mas de repente o Satanás soprou na sua mente, e você deixou ser levado pela vaidade, pela distração, você foi deixado, Satanás tocar no teu coração e não deu atenção que Jesus chegou na tua casa, que Ele merece de receber toda a atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Manuel, eu não estou entendendo qual é a atenção essa. Você vai entender, porque Jesus estava na casa de Marta. Marta estava preocupada com o que fazer, deixou Jesus lá, de lado, dizemos assim, e começou a fazer o serviço dela. E Maria, com a sabedoria do Espírito Santo de Deus, vai ter uma conversa com Jesus. Jesus começou a falar com Maria. Maria, com tinha sabedoria, parou para dar ouvido à voz do mestre. Maria não estava preocupada com o serviço. Maria não estava preocupada com o que tinha que fazer. Serviço em casa, meus queridos amados irmãos, tem tempo. Se você não fazer hoje, amanhã você faz. O nosso mestre estava na casa de Maria. O mestre estava na casa de Marta. Era com poucos do dia, ou dizendo melhor, era com poucos minutos. E Maria, como ela não é salva, Maria que era temente a Deus, ela não lhe deu mais com o serviço. O mestre está na minha casa, eu tenho que dar toda a atenção que ele merece, porque vai durar pouco comigo, e eu sei que ele vai ficar pouco tempo comigo, então eu vou dar toda a atenção que ele merece. Olha como Deus disse, será que você tem dado toda a atenção que Jesus merece na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantas vezes você ficou preocupado, perturbado com os afazeres, desesperado? Chega no servo de Deus na sua casa, talvez você não dá nem atenção, porque se você não pode parar para dar atenção, um homem ou uma mulher de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que nós temos aprender aqui hoje, meus queridos amados irmãos, muitas das vezes você preocupa com a igreja, você preocupa com seus afazeres, você preocupa com a vida do teu próximo, você preocupa com seus filhos, você preocupa com tudo, mas você não preocupa deste diálogo com o Senhor Jesus. Você não preocupa daquele que bateu na tua porta e você recebeu. Você não está preocupado com ele. O que Deus quer que hoje você aprenda aqui, e toda atenção em cima dessa terra, você tem que voltar somente para ele, porque ele que livra da morte, ele que te livra da fadiga, ele que te livra de tudo em cima dessa terra. Você está angustiado, você clama, ele responde. Você está com problema, você clama a ele e ele lhe responde. E nesta noite, se você der atenção somente para ele vai responder pelas suas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Depois fazendo. Maria conversando com o mestre, dando toda a atenção que ele merece. E de repente a Marta fatigada com aquela saber umas panelas velhas. Naquele tempo eu sei que não tinha que fazer a diversão, eu não tinha um pobre numa casa, que Maria levava Maria com a bolsa, e Maria voltava, eu tenho que dar toda a atenção para o mestre.